Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas, elas têm foco no empreendedorismo geotécnico. E o que nós entendemos por empreendedorismo geotécnico? Significa qualquer pessoa que vai fazer alguma coisa ligada à terraplanagem. Ela vai empreender alguma coisa ligada à terra. Ela vai empreender, ela vai fazer. Então, pode ser o operador da máquina, pode ser o técnico de campo, o topógrafo, pode ser qualquer um que esteja envolvido nessa obra de terraplanagem, nesse projeto de terraplanagem. Desde o topógrafo, projetista, o arquiteto que vai definir a implantação, né? Todos, dono do terreno, dono da obra, o dono das máquinas, então o administrador, né, o que vai ver custos, todos, porque na verdade a visão nossa é trazer uma visão holística para os projetos e execução de obras de terraplanagem. Então, ele tem esse objetivo de estar atendendo a toda essa gama de pessoas que geralmente estão envolvidas na obra, no projeto de terraplanagem, né? Então, nessa mini aula nós vamos falar sobre estabilização de taludes, estabilização superficial de taludes. Vamos separar aí de profundas das superficiais. Então, para você detectar isso, se é profunda ou superficial, há necessidade de uma inspeção na obra, né? Eu prefiro, nesses casos, fazer a inspeção. Só que hoje nós temos o auxílio de celulares, de câmeras, de drone, né? Então, hoje eu consigo, através de uma inspeção com drone, né, que é mais econômica do que nós pensarmos de ir até o local, ainda mais se o local é longe da nossa residência, requer viagens de avião, enfim, de carro longas. Então, um voo com drone e um bom piloto de drone, sendo orientado por nós, nós podemos estar pensando em ter a inspeção dessa forma. Nós estamos treinando, desenvolvendo isso nesses dias. Então, ao observar o terreno e os cenários de alguma irregularidade da conformação, trincas, surgimento de água no talude, abatimento, a elevação do pé do talude, a gente pode então estar caracterizando essa anomalia, né? E essa foto, né, que nós estamos colocando aí, com relação a essa estabilização superficial, a gente deve primeiro entender o que é que está acontecendo, pode estar acontecendo, né? Então eu construí essa foto exatamente para mostrar algumas características do solo superficialmente, né? E isso está ligado à vegetação, né? Por isso que eu alternei aqui fotos onde tem a vegetação, tem uma camada já subterrânea de raízes e depois mais, mais menos densa de raízes aqui para baixo. Então eu alternei essa situação, né? Tá aqui, com essa outra, um outro extremo, onde até tem alguma vegetação, mas eu não tenho raízes praticamente nenhuma. E isso pode fazer toda a diferença da estabilidade superficial. Inclusive, nesse aspecto, é muito importante ter o agrônomo, né, para conhecer bem que vegetação que nós temos aí e também que vegetação que nós vamos colocar se nós tivermos terrenos áridos, né, e terrenos que não tem muito humus, não tem matéria orgânica, como esse à direita, né? A situação é totalmente diferente e também passa pela agronomia, né? Eu entendo que isso daí não é só um problema de estabilidade geotécnica, mas de vida, né? É bioengenharia. Eu falo biogeotecnia. É onde entra o elemento vivo
que a vegetação, que é um elemento de estabilização, deve ser considerado, por isso que eu falo biogeotecnia, que eu entendo que eu, junto com o engenheiro agrônomo, possa entender o que está acontecendo com a plantinha e usar as raízes da planta para estabilizar superficialmente esse talude. Então, essa foto tem que juntar a questão do solo com a questão das raízes das plantas que podem estar lá, ou que estavam, né? Porque pode ter havido uma ruptura, ou as que irão ser colocadas, né? E por isso que é muito importante nas obras de terraplanagem você separar os solos que tenha humus, que tenha matéria orgânica, que possa ser utilizado como lastro para exatamente essas vegetações. É lógico que nós podemos usar sistema de, de pregar, de prender e até de tela para poder estabilizar superficialmente esse terreno, esse talude, esse desnível, caso precise, depende do cenário, depende da planta, depende da época do ano, né? Também tem um problema quando é obra nova, você pensar em irrigar, né? Como vai irrigar esse talude, caso o período de chuva não seja adequado para naturalmente absorver a água da chuva, né? Então tem várias coisas envolvidas aí. E no caso de aterro, nós temos que lembrar também a sobrelargura. Sobrelargura significa que eu tenho que fazer a mais para cortar, para chegar na geometria desejada no projeto, para ir plantar uma gramínea, uma proteção vegetal no talude. Caso a inclinação do talude permita, porque quando o talude é muito em pé, também já começa a ter que prender através de uma rede e de uma tela, né? Uma tela barata que vai degradar, mas que vai suportar aquela gramínea por um bom tempo até as raízes serem formadas. Aqui está mostrando uma situação que foi totalmente refeita, a parte superficial, a estabilização superficial, ou seja, aqui precisava ser inclinado, então nós usamos a solução de aterro reforçado, e aqui um aterro convencional para se encaixar no espaço disponível, né? Criamos aqui uma berma para drenagem e plantamos a grama. Podemos plantar a grama aqui sim, no aterro reforçado e no talude, no caso dessa ideia. Aqui é um caso onde que você tem água e, portanto, você não tem condições de fazer aterro, então você tem que escavar embaixo da água ou ensecar, se for possível, temporariamente, tá? Para depois, então, colocar pedras, o empedrado, o enrocamento, né? De tal forma que tenha segurança aí com as ondas, depende do cenário com relação à lagoa que tem aqui, ou rio que tem aqui, né? E também está ligado ao espaço, né? Inclinação dessa superfície que deve ser segura, né? De tal forma, mesmo com a água, você não ter blocos rolando para baixo ou sendo carreados pela própria água do rio, né, no caso, que possa ter aqui, ou lagoa, a onda que bate aqui. E considerando, então, se for uma lagoa, ou nós chamamos de freeboard, onde que a água pode atingir aqui, quando bate aqui, então nós temos que ter essa forma de fazer um aterro com pedras. E depois o aterro convencional, né? Que nós colocamos aqui, aí o plantio de grama nesse aterro convencional. Sempre lembrar que essa superfície deve ser feita com degraus, para encaixar o maciço antigo com o maciço novo. E aqui, eu falei por último, mas o terreno estava aqui originalmente, e a gente então trouxe o terreno para cá com toda a segurança em termos de estabilidade superficial e também profunda, evidentemente. Tá? Aqui é um caso real, né? Uma foto exatamente mostrando aqui a pedra, que nós colocamos aqui, e aqui a grama. Né? Aqui uma outra situação, que é para proteger aqui
o rio, né, das erosões que podem carregar solo para o rio, e aí nós podemos entrar numa situação de crime ambiental, né? Então era isso que eu queria colocar nessa mini aula. Eu peço para vocês divulgarem, né, o nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, né, participarem dos eventos que estão em toda a descrição de vídeo que nós postamos lá e divulgar para as pessoas envolvidas em terraplanagem, porque é um trabalho que eu acho que começa sendo um primeiro trabalho social. E no workshop, na descrição do vídeo, o primeiro link é o link do grupo WhatsApp, e lá, se ao se inscrever, você pode solicitar uma reunião comigo e nós tiramos as dúvidas do que falamos aqui, de tudo que está gravado lá no canal YouTube da Academia Dinas. Muito obrigado, então, até a próxima mini aula.